ver os 5 absurdos da CBF, do Planeta Novo, pra ver qual vai? Na longa história da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, há capítulos que ficaram marcados e dificilmente serão esquecidos. São momentos emblemáticos que repercutiram por anos, desde escândalos de arbitragem até roubos de taça. No vídeo de hoje separamos então 5 absurdos da CBF. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer 5 absurdos da CBF. Hoje eu tô aqui com o Lucas Seca por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes. E aí Fabio e a galera aí que adora um futebolzinho, uma CBFzinha, né? Não, ninguém gosta da CBF. Ninguém gosta, é verdade. E a média like então pra CBF vai ser 14.737. 14.737. E na quinta posição a gente vai começar falando sobre o Brasileiro de 87. A polêmica do Campeonato Brasileiro de 87 gira em torno de uma disputa entre dois clubes, Flamengo e o Sport, sobre quem deveria ser reconhecido Isso aqui vai dar merda, né? como campeão nacional daquele ano. A confusão teve origem em uma divergência entre a CBF e o Clube dos 13, uma associação formada pelos teoricamente principais clubes do Brasil naquela época. Em 87, a CBF estava passando por uma grave crise financeira institucional, então ela fez um anúncio publicamente através do seu presidente no dia 7 de julho que a entidade se encontrava incapaz de organizar um campeonato nacional naquele ano. E isso porque ela não conseguiria manter os moldes do campeonato que ela já vinha fazendo. E que ela estava tentando arranjar um patrocinador para contornar a situação, né? E se não obtivesse sucesso, tentaria um acordo com os clubes para que cada um bancasse seus custos de viagem, por exemplo. E caso não houvesse um acordo com os clubes, que poderiam negar, né, esse novo acordo, a CBF ia realizar um campeonato regionalizado. Então, como resultado, o Clube dos 13 surgiu para organizar um novo campeonato, o campeonato nacional que ia ser próprio. Então, esse novo torneio recebeu o nome de Copa União, que era o Campeonato Brasileiro de 87, e o torneio foi criado com o módulo verde, que era equivalente à primeira divisão, e o módulo amarelo, que era equivalente à segunda divisão. O Flamengo venceu o módulo verde da primeira divisão e o Sport venceu o módulo amarelo. Só que naquela época houve toda uma confusão que depois foi entendida, que estava previsto dentro dos moldes do campeonato, né, de que o módulo verde, quando fosse campeão, teria que enfrentar o campeão do módulo amarelo. Então tinha essa final marcada para ver quem seria o campeão nacional. O Flamengo e o Inter, que foi o vice colocado do módulo verde, não entenderam assim, porque nenhum campeonato tinha sido assim até então, né? E alegou que quem vencesse o módulo verde seria o campeão da primeira divisão, porque aquela era a primeira divisão, não precisaria jogar com a segunda divisão. E após a recusa então do Flamengo e do Inter, a CBF reconheceu o Sport como campeão brasileiro. Sou o Sport desde criança, mas 87 é do Flamengo mesmo. O Luan, o seu nome é CRF Luan, seu filho da puta. Brasileiro de 87, porque o time estava disposto a disputar esse jogo e tinha vencido outro módulo contra o Guarani. Essa disputa vem se mantendo desde então, basicamente, né? A gente tem algumas menções na linha do tempo, como por exemplo o Diego Souza, foi um jogador que foi pro Sport e usou a camisa 87 por conta desse título, né? O próprio Flamengo como equipe, como time, né? Quando vai se descrever como campeão brasileiro, eles contam um título de 87, né? E o Sport é a mesma coisa, o Sport também conta. Então, desde aquela época, pros dois times está muito nítido que cada um deles é o campeão, certo? E um também não reconhece o outro. Isso também é bem claro. E em 2011, o Supremo Tribunal Federal, por incrível que pareça, chegou nesse nível aí, decidiu a favor do Sport, confirmando que o Sport era o único campeão brasileiro de 87. E em 2017, a CBF, numa tentativa de apaziguar a situação, né, declarou os dois como campeões. Só que pelo STF continua aquela decisão. Inclusive, quem decretou a decisão, o último a votar, era um cara que era flamenguista, mano. Caramba, mano. Aí tinha isso. Aí eu lembro que na época o Milton Neves falou, tipo assim, vai votar tal cara, esse cara é flamenguista. Então eu tenho certeza que o Sport vai ser campeão. Porque se fosse pra ele votar a favor do Flamengo, eu acho que ele ia se abster, por ser flamenguista, tá ligado? Mas como era contra o entendimento dele, então ele poderia votar. Doideira? Doideira, mano. Deixar bem na mão do flamenguista, né? Coragem. Na quarta posição... Porra, mas aí vou te falar, tipo assim, vou te falar legal, nem é opinião sobre essa situação não, tá? Mas aí, eu não tô dizendo o que é certo e o que é errado, tô fazendo uma pergunta. A justiça declarou o Sport campeão, correto? Tipo assim, no título popular, na experiência de quem viveu a época, cada um vai ter sua opinião. Pra mim foi o Sport, pra mim foi o Flamengo, perfeito? Eu conheço gente que fala que é o Sport, eu conheço gente que fala que é o Flamengo. Provavelmente vocês também conhecem gente que fala que é o Sport e gente que fala que é o Flamengo. A mídia tem que tratar partindo do ponto do que ficou definido ou partindo do ponto que o editorial deles prefere? Boa pergunta, não é? Uma pergunta plausível, pô. Porque, por exemplo, em 2008, quando o Flamengo foi campeão, eu lembro perfeitamente de eu ter o primeiro acesso a essa situação.
2008 não, 2009, né? 2009 que o Flamengo foi campeão. Eu lembro que assim que acabou o jogo, teve o gol lá do Ronaldo Angelim, se eu não me engano, e tal. O Flamengo vira o jogo contra o Grêmio. E aí a Globo de cara já posta assim, se eu não me engano, hexacampeão, hexacampeão, hexacampeão. E aí eu lembro de, pô, na época ter sido falado assim, pô, mas na justiça agora o Flamengo tá ganhando quinto, tá ligado? E aí essa parada sempre me deixou maluco. Porque, tipo assim, eu não tô falando se é certo o Sport ser campeão ou se é certo o Flamengo ser campeão. Volto a dizer, não estou nessa discussão. A discussão que eu tô é normal a mídia tratar diferente do que a justiça trata? Ou outra pergunta, se o Sport for campeão brasileiro agora, a mídia vai contar o título do Sport que conta na justiça? Ou não? É uma doideira, pô, parar pra pensar. Vai contar? E aí pra mídia, então, pô, vai contar que em todos os anos um time é campeão e nesse ano 2 foram. A gente vai falar sobre o Fluminense, que saiu da Série C direto pra Série A. Após escapar do E tipo assim, partindo do ponto, tá? Só agora pra questão de opinião. Na minha visão, se o Flamengo é campeão da Série A, ele é campeão da Série A, tá ligado? E ponto. Só que aí também entra o contra-argumento, né? Entra o contra-argumento. Essa parada foi acordada no dia do final ou foi acordada antes? Porque se foi acordada antes é o regulamento. Aí o regulamento tem que ser cumprido. Mano, tá ligado? Eu quero que se foda se quem foi campeão de 87 foi no dia e aí o Flamengo não aceitou e não jogou. Pô, mas não faz sentido esse rebuliço se for dessa forma que vocês estão contando, tá ligado? Porque, porra, vamos lá. Se o Vitória chegar hoje pro time que for campeão da Série A e falar assim, ó, você só vai ser campeão se você jogar comigo, todo mundo vai cagar. Todo mundo vai cagar, pô. A não ser que ele tenha respaldo pra fazer isso. E não vem com papo de, é porque foi o Flamengo. Porque o Flamengo foi campeão em vários outros anos e não teve isso. Foi acordado antes e todo mundo aceitou. Foi acordado antes de ser decidido os finalistas. Mas aí, quando eles foram campeões do módulo, não aceitaram jogar com o Sport. Tem que pesquisar isso aqui direitinho, mano. Que eu já ouvi essa versão também, tá ligado? Rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 96, o Fluminense pareceu não ter aprendido a lição em 97. Nessa temporada, em 25 jogos, o Fluminense conquistou apenas 4 vitórias, empatou 10 vezes e sofreu 11 derrotas. Terminou Cara, como que o Ricardo Goulart jogava no Fluminense na Série C, cara? na vice-lanterna do campeonato e então caiu. Em 98, já na Série B, o Fluminense teve um desempenho ainda pior. O último colocado de cada grupo da fase inicial era automaticamente rebaixado para a Série C de 99. O time então fez uma das 2 piores campanhas da Série B, com apenas 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E com isso foi rebaixado para a Série C. Na Série C, apesar das dificuldades, Tá aí. o Fluminense conseguiu se tornar campeão e garantir seu acesso à Série B em 2000. Porém, surgiu a Copa João Avelange. De novo, nessa treta de CBF, de fazer o campeonato ou não, inclusive numa disputa judicial, a CBF acabou perdendo o direito de organizar o Campeonato Brasileiro do ano 2000, que inclusive era o primeiro de um novo milênio, né? Então era, é até simbólico. E quem fez o campeonato de novo foi o Clube dos 13. Então o torneio adotou ali um formato sem divisões tradicionais, ou seja, meio que cagou pro que estava acontecendo naquela época, e dividiu de novo em módulos. Cada módulo correspondia a uma categoria como a Série A, Série B ou Série C. E aí, surpreendentemente, o Fluminense, que estava na Série B, ele ia pra Série B, né? No caso estava na Série C, tinha sido campeão, conquistado a vaga no campo, com direito, né, da Série B, ia jogar a Série B para depois poder, quem sabe, ir para a Série A. Mas ele já apareceu no módulo que correspondia à Série A. Inclusive, não foi só o Fluminense, o Bahia e o América Mineiro também tiveram esse privilégio de ir da B direto para a Série A. E no ano seguinte, o Fluminense permaneceu na Série A quando o campeonato voltou para a CBF. E isso sem ter efetivamente pago ali a Série B, que deveria pagar, e por isso até hoje, né, Cara, isso aí é inacreditável. Pô, isso aqui é inacreditável. Cara... Moleque, isso é inacreditável, pô. Falam sobre a Série C direto pra A e tudo mais. É isso, né? Mas Cada esse time caso tem é o seu meio- calcanhar, né? Mas esse caso aí é meio absurdo também, né? Se for ver, porque, tipo assim. Mas posso falar, agora falando a real, é porque a gente, obviamente, é um bom motivo pra zoar um cara que é Fluminense. Ainda mais agora, que os caras estão aí com a bola toda, tem que ter alguma coisa pra zoar, né? Mas é um caso que eu acho que dá pra entender. Porque se realmente iam criar um campeonato zero, aí podia zerar tudo, tá ligado? Porra, mas o cara já começar no módulo da Série A não é zerar tudo, pô. A escolha é como? Eu gosto mais desse, eu gosto mais desse, eu gosto mais desse? Não, pô, tem que ser baseado no que tá acontecendo no país em relação ao esporte, não? Aí tu pega aqueles que são considerados maiores, que tem títulos e tudo mais, e pode colocar ali, né? Mas o módulo não era como divisão? isso não Pô, pelo que ele tá falando aqui, o certo seria o Fluminense não tá no módulo que tava. voltou pra CBF. Isso sem ter efetivamente pago ali a Série B, que deveria pagar, e por isso até hoje. Dividiu de novo em módulos. Cada módulo correspondia a uma categoria como a Série A, Série B ou Série C. E aí, surpreendentemente, o Fluminense, que estava na Série B, ele ia pra Série B, né? No caso estava na Série C, tinha sido campeão,
conquistado a vaga no campo, com direito, né, da Série B, ia jogar a Série B para depois poder, quem sabe, ir pra Série A. Mas ele já apareceu. Mas aí a culpa não é do Fluminense? Mas eu não tô falando que a culpa é do Fluminense não, pô. Tô falando que não era pra acontecer, pô. No modo que correspondia à Série A. Inclusive, não foi só o Fluminense, o Bahia e o América Mineiro também tiveram esse privilégio de ir da B direto para a Série A. E no ano seguinte, o Fluminense permaneceu na Série A quando o campeonato voltou para a CBF. Isso sem ter efetivamente pago ali a Série B que deveria pagar, e por isso até hoje, né, os casos falam sobre a Série C direto para A e tudo mais. É isso, né? Cada time tem o seu calcanhar, né? Mas esse caso aí é meio absurdo também, né, se for ver, porque tipo assim... Mas posso falar, agora falando a real, é porque a gente, obviamente, é um bom motivo para zoar. Ainda tem a história de ter afundado a Portuguesa? Nessa aí eu tava vivo. Mas essa aí... Eu acompanhei e, pô, essa aí eu tava vivo, tenho propriedade pra falar. Tem muitas nuances, tá? Essa da Portuguesa tem muitas nuances. E se você for ver todas as nuances, não é só um time que tá envolvido, não. E eu não tô falando, o Flamengo fez, o Fluminense fez. Mas que teve coisa, teve. Depois a gente pesquisa. Porque, mano... É inacreditável, pô. A Portuguesa era um clube que brigava Série A, Série B, Série A. Eu me acostumei a ver a Portuguesa na Série A. Hoje em dia a Portuguesa acabou, pô. Vi que tá voltando aí agora, tentar, mas... Caralho, moleque. Um cara que é Fluminense. Ainda mais agora, que os caras estão aí com a bola toda, tem que ter alguma coisa pra zoar, né? Mas é um caso que eu acho que dá pra entender. Porque se realmente iam criar um campeonato zero, aí podia zerar tudo, tá ligado? Aí tu pega aqueles que são considerados maiores, que tem títulos e tudo mais, e pode colocar ali, né? Mas como isso não seguiu em frente, no outro ano já voltou, ficou parecendo tipo assim, não, vamos resetar, trazer o Fluminense. Fica parecendo uma parada que foi feita pro Flu, tá ligado? Aí é foda. Bem estranho. Na terceira posição, a gente vai falar da máfia do apito, que inclusive tem um vídeo somente sobre isso no canal. Em 2005, dois juízes de futebol, Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon, receberam dinheiro para ajudar apostadores a acertar placares encomendados. Eles ganhavam R$10.000 por jogo que manipulavam. A trama da máfia do apito foi descoberta pela revista Veja. E R$10.000 na época é muito mais do que é hoje, tá ligado? Hoje R$10.000 naquela época, pô, é muito mais dinheiro. Em 23 de setembro de 2005, em matéria assinada por André Rizek. No dia seguinte, Edilson Pereira de Carvalho foi preso em sua casa. Najib Fayad, conhecido como Gibão e apontado como chefe do esquema, também foi preso. Mesmo com dois juízes envolvidos, Edilson era o mais importante e por isso recebeu a fama. As 11 partidas que ele havia apitado dentro do Brasileirão foram canceladas. E quando esses jogos foram realizados de novo, houve uma mudança significativa na briga pelo título. O Corinthians, que antes tinha perdido para Santos e São Paulo, acabou ganhando 4 pontos ao jogar essas partidas outra vez, e no fim, quando foi campeão, os pontos foram fundamentais. Então o que aconteceu? O cara basicamente recebia para fazer um time ganhar ou um time perder, e ele fazia isso meio que indiscriminadamente, não tinha a intenção de manipular o campeonato, não tinha uma grande aposta para que o Vasco fosse campeão. Porque se você parar pra pensar, mesmo que fosse uma grande aposta, seria uma única aposta, né? Tipo, até porque o Vasco não foi, né? Você manipular todo um campeonato, 38 rodadas, para ter uma única aposta, não vale a pena. Então, dentro de um único jogo, existem várias apostas. Você pode apostar, por exemplo, o número de cartões, o número de escanteios, o número de expulsos, o número de pênaltis. Você pode apostar quem vai vencer, quem vai perder, e era nisso que eles apostavam. Então, basicamente, num jogo, o Corinthians pegava o Guarani. Eu acho que tem até esse jogo que aconteceu no Paulistão. E, obviamente, nesse jogo, o Corinthians tinha ali um favoritismo, e por isso a galera ia apostar no Corinthians para poder fazer a boa, né? Vou apostar aqui, porque eu acho que vai dar boa já. É aquele jogo que é chamado de jogo mais fácil, né? Pra tu ir certeiro ali. E aí ele fazia o movimento de manipular o jogo para que a banca, que era a banca de uma espécie de casa clandestina que rolava, então não era uma casa tradicional, inclusive isso na época ajudou a sujar também as casas e tudo mais, mas não tinha uma ligação direta, era um negócio clandestino que rolava, muito antes inclusive da internet, e aí ele conseguia manipular para ajudar a casa a vencer nesse sentido. Então 11 jogos foram refeitos e eu vou falar pra vocês. Fala top 5 títulos do Vasco que você comemorou pra caralho. Pô, desde que eu nasci o Vasco tá protestando. 3 anos antes de eu nascer, o Vasco ganhou Libertadores, 2 brasileiros, pô, Mercosul, Carioca, em 3 anos. Desde que eu nasci, ele tá protestando. Meu pai foi lá pra porra do Maracanã, ficou gritando, né? Não, é mole, não. Eu tô cansado de gritar, é campeão. O Vasco Solidário ouviu seu torcedor, me deu, pô, uma Copa do Brasil aí. Aí. A diferença. Então o Vasco no primeiro jogo tinha perdido de 1-0 pro Botafogo e depois ganhou de 1-0 do Botafogo. Então o Vasco aqui conseguiu 3 pontos a mais. A Ponte Preta tinha ganho de 1-0 de São Paulo e depois a Ponte Preta ganhou de 2-0 de São Paulo. Então não mudou muita coisa. O Paysandu tinha perdido de 2-1 pro Cruzeiro e o Paysandu então ganhou de 4-1 do Cruzeiro. Esse aqui mudou muito. O Paysandu também recebeu mais 3 pontos. O Juventude tinha perdido de 4-1 pro Figueirense e conseguiu um empate de 2-2.
Então, aqui conseguiu 1 ponto também e o Figueirense perdeu 2 pontos. O Santos tinha ganho de 4-2 do Corinthians, o Corinthians ganhou 3 pontos e o Santos perdeu. O Vasco havia ganho de 2-1 do Figueirense e depois o Vasco empatou com o Figueirense no placar de 3-3. Então, o Vasco que perdeu 2 pontos. Tinha conseguido 3 antes, agora já caiu para 1. Certo? O Cruzeiro tinha ganho de 4-1 do Botafogo e o Cruzeiro empatou em 2-2 com o Botafogo. Então o Cruzeiro perdeu aqui mais 2 pontos, já tinha perdido antes 3, né? O Cruzeiro sai perdendo 5 pontos aqui nessa atualização. O Juventude tinha ganho de 2-0 do Fluminense e depois o Fluminense ganhou de 4-3 do Juventude. Então o Juventude perdendo 3 pontos e o Fluminense ganhando. O Inter tinha ganho de 3-2 do Curitiba, foi lá e ganhou de 3-2 do Curitiba de volta. Então manteve, só pra ficar justo, né? O São Paulo tinha ganho de 3-2 do Corinthians e aí acabou empatando em 1-1. Então o São Paulo perdeu 2 pontos e o Corinthians ganhou 1 ponto aqui. E o Fluminense tinha ganho de 3-0 do Brasiliense e acabou empatando em 1-1. Então perdeu 2 pontos e o Brasiliense conquistou 1 ponto aqui. Então com essas modificações, obviamente o campeonato ficou manchado, o campeonato ficou feio, né? Todo mundo questionava o campeonato continuar existindo, até falavam de recomeçar, fazer um mata-mata, né? Com os 8 primeiros. Veio um monte de ideia, ainda mais que é 2005 ainda, tá? A gente falou sobre o João Avelange de 2000, então tinha uma época muito próxima ali de mudanças, né? Em 2000 tinha tido um campeonato, em 2001 já era outro campeonato. Tinha acabado de virar pontos corridos também, né? O 2003 eu acho que é o último campeonato de pontos, o último campeonato de mata-mata. Então 2004, se não me engano, é o primeiro de pontos corridos. Então imagina, no segundo já tem um escândalo desse. Então basicamente tá uma bagunça. Todo Brasileirão tava sendo uma bagunça aqui no Brasil e pensaram, obviamente, também em reiniciar esse, mas ele foi feito até o fim com esses 11 jogos que foram manipulados. Inclusive teve um detalhe, tá? Alguns dos jogos ele tentou fazer um time vencer e não conseguiu. Ele tentava ajudar o time e mesmo assim o time não ganhava. Tá ligado? Então, tipo assim, ele tinha manipulado, mas não tinha conseguido manipular. Tanto que ele tinha perdido dinheiro nessas apostas aqui, né? E nesses casos o jogo voltou também. E muita gente questionou, pô, por que vai voltar se ele não conseguiu manipular? Vai voltar porque, de alguma forma, ele tentou manipular. E ele manipulou partes. E aí um time que pode ter ganho acabou perdendo depois. Verdade. Às vezes porque, tipo, ele expulsou algum jogador. Só que daí o time tinha sido prejudicado e tinha ganho. E aí o time não é prejudicado e perde. Aí é pior. Aí, entendeu? O campeonato ficou uma bagunça. O Corinthians acabou sendo campeão com 3 pontos de vantagem. Então esses 4 pontos foram fundamentais. O homem. Se não tivesse, ia ficar com 1 ponto a menos do que o Inter. E depois disso, a CBF criou ali um setor para ficar de olho nos árbitros, né? Chamada Corregedoria de Arbitragem. E agora, no começo de cada temporada, os árbitros têm que mostrar documentos que provem que eles são de alguma forma confiáveis e tal, como certidão negativa no SPC. O cara não pode ter uma dívida, tá ligado? Porque já é motivo pro cara, né? Aí o cara não tem dívida porque tá recebendo propina por fora. É fácil também, né? A vida. Tá tudo errado. Sistema fudido de bosta. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a taça Jules Rimet, que foi roubada aqui no Brasil. Então, mais uma vergonha da CBF. Né? A taça Jules Rimet, vencida pelo Brasil em 58, 62 e 70, é um dos maiores símbolos das Copas do Mundo e teve muitos momentos marcantes. Essa taça de ouro foi nomeada em 45, homenageando o Jules Rimet, o terceiro presidente da FIFA e quem teve a ideia do torneio entre seleções de vários países, a Copa do Mundo. Antes da primeira Copa, decidiram que a taça ficaria com a primeira seleção que ganhasse 3 vezes, o que naquela época parecia quase impossível. O Brasil ganhou a taça pela primeira vez em 58 na Copa da Suécia e também garantiu a próxima Copa em 62 no Chile. Em 70, o Brasil ganhou a Copa pela terceira vez e, de acordo com as regras da FIFA, ficaria então com a taça para sempre. E aí a taça veio pro Brasil. Veio pra gente pra ficar pra sempre, né? Pô, uma honraria. A gente conseguiu algo que o mundo todo queria, né? O mundo todo, pô, lutou por isso. Inclusive, o Uruguai ganha as 2 primeiras, depois a Itália ganha 2 seguidas, certo? Tava uma galera na frente do Brasil, o Brasil foi lá e venceu. Ela veio pra cá, ficou na sede da CBF e ela tava num local exposta, ali protegida por um vidro à prova de balas. Sabe que tem vidro que é a prova de bala, mas não é a prova de um pé de cabra às vezes também, né? É a prova de bala, pai. E daí a prova de faca o cara dá um murro. E um detalhe interessante que mostra o quanto a CBF pode ser incompetente é que ela tinha uma taça original e ela tinha uma réplica, justamente para usar a réplica em exposições, para não correr o risco de alguém fazer alguma coisa contra a taça, né? Nem roubar, só de chegar perto e de alguma forma prejudicar, né? Já seria um perigo. Então ela tinha a réplica e o original, e ela deixava a original exposta e a réplica no cofre. Então roubaram a original, certo? E a réplica ficou no cofre. No dia 19 de dezembro de 83, a taça foi roubada da CBF junto com outras taças, e o plano foi feito por Sérgio Peralta, que era um cara que tinha ligação com o Atlético Mineiro. Aí, ó, como todo... Esse vídeo aqui vai mexer com todo mundo. Então é isso, aceita que seu time tem merda aí. E se não aparecer da parte 1, tem que aparecer da parte 2. Claro. A gente tem que fazer isso. No próximo aqui, ó, tá faltando São Paulo, tá faltando Santos, tá faltando quem? A Igreja? Galo Bicou. São Paulo nunca vai ter nada. São Paulo nunca vai ter nada? A gente vai ver, então. E ele fez o esquema ali porque ele entendia de CBF, então passou o esquema pra um cara chamado Chico Barbudo e pro comparsa dele, Luiz Bigode. Parece até uma história, né?
Mas, O Chico Barbudo e o Luiz Bigode. Chico É a Barbudo. duplinha. Eles então entraram no local, dominaram segurança. Então, Esse aí depois ficou conhecido como tetracampeonato do Galo. Ah, chama para. de segurança, Tá era só vendo? uma pessoinha. Tá vendo como Pegaram vocês a são taça e entregaram pra um argentino que vendia ouro. O cara começou a vender esse ouro numa loja e adivinha qual o nome da loja que ele colocou? Taça Rimé. Jules Rimet. Caramba. Cara, porra, esse tirou onda, né? O cara Argentino veio pra cá, deu com o Brasil, pegou a taça, derreteu, vendeu lá no Rio pra todo mundo ver, a Jules Rimet. E todo mundo que participou do roubo, então, acabou sendo preso e hoje tem uma réplica da taça exposta lá na CBF. Aquela que ficou no cofre protegida, né? Aí, agora, mas tá lá agora exposto. Pô, mas a FIFA também não dá outra. É de uma sacanagem, assim. Podia dar duas, né? Não dá outra, pô. Os caras não conseguem cuidar da porra da taça, a FIFA vai ter que dar outra. Se fuder. Inacreditável, tá? Tipo, a FIFA vê o que aconteceu e fala, não, a culpa é de vocês são incompetentes. Vocês tinham uma, acabou. Então acho que se alguém entra na casa, por exemplo, de um ator que fez um Oscar e rouba o Oscar do cara, o Oscar dá outro, o Oscar fala, boa bah, pergunta. tu foi roubado. Eu acho que o autor não deve dar outros pá, mano. É, porque a FIFA fez isso com o Brasil. É. Mas se querendo ou não, a culpa é do cara mesmo, tá ligado? Pô, mas é uma puta sacanagem. Foi roubado, tá ligado? Na primeira posição, a gente vai falar do rebaixamento da Portuguesa. Por muitos anos, a Portuguesa foi considerada um dos grandes do país no esporte, sendo considerada assim por muitos até hoje, apesar de um momento delicado. Seu melhor momento foi em 96, quando foi vice-campeão do Brasileirão, perdendo para o Grêmio. Em 2013, o time fez sua parte na pontuação e parecia que ia permanecer na Série A, mas teve problemas por colocar o meia Everton para jogar de forma irregular. Mano, o cara Foi jogou expulso quanto tempo, mano? O cara jogou quanto tempo nesse jogo, cara? Moleque, caralho, muito duro. em um jogo contra o Bahia no dia 24 de novembro, e deveria cumprir 2 jogos de suspensão, mas só cumpriu um. Mas no segundo tempo dessa partida, o técnico da época, Guto Ferreira, o colocou no jogo. Isso fez, no final do campeonato, a Portuguesa perder 4 pontos. E por causa disso, a Portuguesa acabou sendo rebaixada Pô, a Portuguesa tinha um lateral, Luiz Ricardo, que os calava no Cartola todo jogo. no Brasileirão de 2013. No último jogo do campeonato, não tinha essa história ainda, a Portuguesa tinha pouca chance de cair. Ela tinha 47 pontos. O Náutico e a Ponte Preta já tinham ido de ralo e já estavam rebaixados, né? Então faltavam 2 vagas para definir quem ia cair. Quem tava brigando de fato para ver quem ia cair ou não, né? O Vasco, o Fluminense, o Criciúma e o Internacional. Esses aqui realmente tinham chance de cair. O Vasco perdeu feio pro Atlético Paranaense por 5-1 naquele jogo onde O jogo que a porrada comeu, filho. Caralho, a torcida do Atlético foi invadir, a torcida do Vasco se espremeu, quando viu a torcida do Vasco saiu, a torcida do Atlético saiu correndo, pô, tudo televisionado. Mano, tem tudo aí, né, no YouTube. Tem um comentário dessa treta aí que é inacreditável, é tipo assim, uma das melhores brigas que eu já vi. Parabéns às duas torcidas. Viva a violência. Bom comentário. Bom comentário. rolou em Joinville, que deu toda uma treta, que a torcida do Vasco acabou sendo banida, Foi trágico esse a do dia. Atlético também. O Fluminense ganhou do Bahia fora de casa por 2-1, mas mesmo com essa vitória ficou em 17º, ou seja, continuava caindo, né? Mesmo o Fluminense ganhando, acabou não adiantando muito. E a Portuguesa empatou com o Grêmio 0-0, já estava bem lá de pontuação, foi para 48. O Criciúma ganhou do Botafogo de 3-0, conseguiu se salvar também. E o Internacional empatou com a Ponte Preta 0-0. O Internacional também que deu uma sorte pro azar que Escapou. por pouco. Assim, então, pela tabela, o Fluminense, mesmo ganhando, tinha que jogar a Série B. Então o Fluminense, pela pontuação, ia ter que jogar a Série B, mas entrou com um recurso justamente pela utilização errada do Everton. O STJD, então, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né, acusou a Portuguesa e condenou por ela ter utilizado de forma irregular o jogador. E o Flamengo acabou sendo denunciado também por conta de um lateral que usou, o André Santos. O tribunal aceitou a denúncia contra os 2 times e tirou 4 pontos de cada um. E com isso, o Fluminense, além de passar a Portuguesa, também passou o Flamengo. E o Flamengo ficou na 16ª posição, quase caindo, cara. Pô, Seria lindo, né? Cinema, né? E ia cair Vasco e Flamengo no mesmo ano, mano. Assim, o Flamengo, que tinha acabado na 11ª posição, caiu pra 16ª. E a Portuguesa, que tava na 12ª posição, caiu pra 17ª. Os 2 clubes tentaram reverter a punição, mas a decisão foi confirmada por todos os votos. A Portuguesa, inclusive, tentou recorrer na Justiça Comum, né? E conseguiu mudar a decisão por um tempo, mas a CBF cancelou essa decisão, mantendo o que já tinha sido decidido. Cair pra Série B foi apenas o começo dos problemas lá pra Portuguesa, né? O presidente daquela época foi expulso do time, o time passou por uma crise política e financeira. Com isso, inclusive, hoje a gente tem o Canindé, que é o estádio da Portuguesa, que já foi colocado à venda 4 vezes e ninguém quis comprar. E no campo, a Portuguesa teve uma série de rebaixamentos, foram 5 rebaixamentos seguidos. Esses foram pra Série A2, depois foram da Série B pra Série C, da Série C pra D e da D até a divisão de acesso, que é não tem uma série, né? E agora a Portuguesa está tentando vender 90% do time através de uma SAF que deve começar negociações em 2024. E o objetivo do time é voltar pra Série D. Então, né, pô, a Portuguesa Foi foda isso aí, um mano. time tradicional, pô. Eu lembro jogando com o Corinthians em 2013 era jogo parelho, pô. A Portuguesa dava trabalho pra todo mundo, cara. A Portuguesa dava trabalho pra todo mundo, mano.
Pra todo mundo, moleque. Era bem massa, porque era luz e tal, e tinha todo aquele simbolismo pro lado do Dá medo, né, mano, de que outros times grandes aconteça a mesma coisa, né? Dá medo mesmo. Tipo, um Cruzeiro da vida. O Cruzeiro tá mal agora dessa perna de volta. Né? O Ronaldo tá com a cara de que vai vender. Tem grande chance. Anota de aí, cair. o Ronaldo vai vender em 2 anos. Vai vender pra Também alguém. Será, mano? Será que o Ronaldo vende o Cruzeiro, mano? Vende o cabeludo, mano? Para! Será, moleque? Que isso, cara? Vão anunciar qualquer porra lá no Cruzeiro. O Cruzeiro vai ficar mal. Foi uma venda ruim. Eu acho que das SAFs, a única que tá salvando por enquanto é a do Botafogo. O cara parece que realmente tá perto. É um bilionário que vai curtir o Botafogo mais. Mas o resto, Futebol, então. não sei. Volto a dizer, John Textor que faz bem pro futebol brasileiro, tá? Faz bem pro futebol brasileiro.